vida da professora está ligada quase a vida inteira dela está como cientista, com os impactos dos grandes empreendimentos contra as comunidades tradicionais. Então, eu vou pedir a professora Andrea explicar para nós ou analisar em 10 minutos quais foram as principais ameaças para as comunidades no passado, né? E como essas ameaças se modificaram também em cima das mudanças climáticas até hoje. Agora, os seus 10 minutos. Bem, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, gostaria de agradecer o convite, a consideração de estar junto aqui nessa mesa com essas pessoas e com todos vocês. Eu tenho 10 minutos para responder uma pergunta muito complexa que o Dieter fez e que com certeza a gente vai discutir em muitas mesas amanhã e depois, né? Então, eu vou ser um pouquinho desobediente, mas não muito, porque eu tenho que ficar no tempo, né? Então, eu estou com medo de qual desobediência que vai ser a desobediência maior, mas as forças adversas, antagônicas, né, que têm causado grande dor, sofrimento, expropriação e outras coisas aos povos e comunidades tradicionais, a gente já vem discutindo há muitos anos. Eu queria só deixar assim uma gota, falar da minha preocupação com novas tendências, novos atores e novas forças que vêm se construindo em nome da justiça climática, às vezes, em nome da transição energética, acho que é o mais correto, né? Em nome da transição energética no Brasil, né? Que vem apostando em chamadas alternativas, que não são alternativas, são fontes complementares, digamos assim, ao mercado, né? E que vem produzindo os mesmos tipos de problema e de ameaças que as outras que a gente já conhece, a mineração, o agronegócio, né? As fazendas, as forças históricas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui em Montes Claros e se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma viagem até Matias Cardoso, vocês vão passar por quilômetros e quilômetros e quilômetros de placas solares. Chama-se Fazenda Solar, Fazenda Solar da Vale. Acho que Alfredo e outros autores têm chamado a atenção para o modo plantation, né, desses empreendimentos que envolvem energia solar, que envolvem parque eólico, né, e esses empreendimentos que vêm sendo oferecidos, digamos assim, dentro dessa perspectiva das mudanças climáticas e da transição energética no país. Eu queria só deixar assim rapidamente a minha preocupação, que a gente não se iluda, porque a forma de ocupação territorial e espacial é a mesma em relação, digamos, às outras formas econômicas já conhecidas. Eu tenho certeza que nós vamos discutir muito isso amanhã, tem uma mesa de manhã e tudo mais. Então eu vou fazer um pequeno desvio aqui do que me foi encomendado, para deixar um recado sobre alguns desafios para nós que estamos aqui, nesta composição, pesquisadores e povos tradicionais, né? O primeiro desafio, que eu vou tentar ficar no tempo, o primeiro desafio diz respeito aos limites da produção de conhecimento no contexto de violências que a gente está mencionando aqui, que a gente vem denunciando. Muitas vezes há um apelo à imparcialidade por parte do pesquisador, uma imparcialidade que nós sabemos, a ciência hoje sabe que ela não existe, uma imparcialidade que não se confunde com objetividade. Nós pesquisadores temos uma obrigação da objetividade, mas isso não é sinônimo de neutralidade ou imparcialidade. Dizer que todo conhecimento é um conhecimento situado, é um conhecimento construído e tem diferentes vertentes das ciências sociais que tratam disso. Meu tempo é muito curto, eu estou só dando pequenos recados para a gente poder provocar e pensar, né? Que essa produção do conhecimento, então, ela é forjada em termos de perspectivas tanto do campo científico, que envolve escolhas teóricas, metodológicas, etc., quanto também do plano da sociedade, né? Nosso lugar na sociedade como mulheres, homens, brancos, pretos, enfim, as dimensões de classe, a raça e gênero, que também vão configurando aquilo que a gente está produzindo, né? Então, como adverte um antropólogo chamado Talal Assad, a gente deve atuar como tradutor e crítica. É um grande dilema
dilema, tradutor e crítico ao mesmo tempo, né? Ter uma posição reflexiva que exige pensar as condições de produção do nosso trabalho e também os efeitos que esse nosso trabalho produz na realidade social, já que a gente faz laudo, relatório técnico e peças de todas espécies, né? E que esses trabalhos, essas peças, eles são, na verdade, apropriados, né? Num contexto de comunicação, de correlação de forças, que envolve, então, um espaço muito assimétrico, né? Um espaço social marcado por desigualdades. Então, essa atitude reflexiva, que no contexto dos conflitos ambientais e dos desastres, né? Ela vem sendo, sobretudo, exigida. E aí eu digo que nós, cientistas sociais, que estamos aqui, muitos de nós temos sido convocados a atuarmos nesses contextos de conflito ambiental e de desastres, né? Numa perspectiva hegemônica das instituições, que é uma perspectiva de conciliação e de negociação. O cientista social é chamado a atuar como mediador nesse campo dos conflitos, né? E a propósito de mecanismos que aparentemente são participativos, são dialógicos, mas que na verdade acabam provocando silenciamentos e acabam se constituindo verdadeiras políticas de aceitação, né? Eu cito aqui contextos aqui em Minas Gerais onde as assessorias técnicas têm sido instituídas, né? Mariana, Brumadinho, Conceição do Mato Dentro, nas áreas de mineração e de desastres. E aí eu acho importante que a gente faça uma reflexão sobre esse trabalho, esse novo campo de atuação profissional para cientistas sociais, dentro desse panorama, quer dizer, que tipo de trabalho nós estamos produzindo, né? Quais são os efeitos, né? Que efeitos nossos trabalhos produzem nos circuitos de comunicação que levam ou à reprodução da dominação ou à defesa dos direitos, né? Isso deve estar presente no radar do pesquisador, do técnico, o tempo todo em campo, e deve ser, no meu entendimento, parte constitutiva, é uma parte constitutiva, metodológica e também ética do trabalho que a gente faz o tempo todo, né? Não atuamos num vácuo de poder, né? Então, este colóquio, ao propor a produção compartilhada aqui das reflexões e das experiências entre acadêmicos e comunitários e movimentos sociais, ele contribui não apenas para a valorização dos conhecimentos não acadêmicos, dos conhecimentos povos, mas contribui também para avançarmos, no meu entendimento, na compreensão destes desafios que nos envolvem de maneira inescapável numa comunidade comum de sentidos, né? E aí eu acho que, além dessa reflexão que o cientista tem que ter, a gente precisa também refletir sobre as negociações que devem ser feitas entre nós aqui, entre todos nós, né? Então, minha segunda e última provocação diz a respeito do diálogo. Como se realizar diálogo, como construir diálogo, né? A gente sabe que as forças adversas da justiça socioambiental, territorial e climática, elas são gigantes, né? Então, identificar o lugar onde essas forças estão, assim como localizar também as parcerias para enfrentamento, é um princípio político fundamental. Mas como alerta o antropólogo Ajun Appadurai, o diálogo é um empreendimento de alto risco. O diálogo não é uma coisa trivial. O diálogo envolve vários riscos. Ele identifica três, eu não vou poder desenvolver, eu só vou nomear esses três. O primeiro risco do diálogo é o risco mais banal, é o risco da gente ser mal entendido, da gente não ser compreendido nas nossas intenções, é o que mais ocorre. A gente tenta minimizar isso escolhendo algumas palavras, tentando antecipar um pouco o julgamento do outro, mas esse risco sempre existe. O segundo risco é o risco contrário a esse, é o contrário, o oposto. É o risco da gente ser muito bem entendido nas nossas profundas incertezas, naquilo que a gente guarda lá dentro da gente, as nossas dúvidas, as nossas incertezas. A gente coloca em risco no diálogo quando a gente acha que o outro está lendo tudo aquilo, né? Então, o Appadurai, ele diz o seguinte, que para a gente ter um ambiente de diálogo, a gente precisa de três coisas, né? Bases parcialmente comuns,
comuns, né? Concordâncias seletivas e consensos provisórios. São três coisas para prudência na construção do diálogo, né? Que a gente não estabelece assim de cara o diálogo com o inimigo, né? Então meu tempo já está acabando, eu tenho que falar do terceiro risco, que é o mais importante, que é o risco, terceiro risco, diz respeito às diferenças internas aos grupos envolvidos no diálogo. Todo grupo carrega divisões internas. Isso é ainda maior nessa era global em que os caminhos e a construção das formações sociais, elas são múltiplas, né? Ninguém tem um percurso linear, nenhum sujeito tem um percurso linear. O lugar estrutural do sujeito é o ponto de partida, mas ele não determina o ponto de chegada, o curso das ações. Então, observar trajetórias, histórias, compromissos é fundamental nesse percurso, né? Então, o diálogo pressupõe a negociação consigo e, paralelamente, a negociação que a gente faz com o outro. Já vou encerrando, Dieter. Essa equação aí de se negociar consigo e com o outro ao mesmo tempo, né? Ela é uma equação estranha na medida em que diferenças internas devem ser colocadas em segundo plano em nome de um projeto comum. Compreender o contexto das interações e fazer escolhas pertinentes torna-se um desafio sob pena de se ingressar numa negociação colocando na mesa os valores e as crenças mais basilares do grupo, ou, no caso de pesquisadores e pesquisadoras ainda, os princípios básicos de técnica e ciência, né? Aquilo que deveria estar fora do campo da negociação. O contrário também pode ocorrer de se entrar em negociações com aspectos muito superficiais, o que acaba drenando a nossa energia, né, de forma improdutiva. A grande questão que se coloca então para o diálogo e para a prática política hoje, segundo a Padurai, talvez seja então o desafio de reconhecer as diferenças relevantes entre todas e quaisquer diferenças. Quer dizer, que diferenças internas ao grupo são relevantes para o debate externo. Essas são questões importantes, a meu ver, neste que tem sido tempo, simultaneamente, de cristalização de posições binárias, antagônicas, tempo da lacração, tempo do cancelamento, tempo da falta de escuta, mas também tempo em que os direitos fundamentais estão sendo colocados em mesas de negociação institucionalizadas, a partir de promessas centradas na mineração sustentável, na governança social ambiental e muitas vezes, como eu disse, em nome da transição energética. Entendo este colóquio como uma grande oportunidade para a reflexão conjunta sobre as armadilhas implicadas nos apelos consensualistas da política hegemônica, assim como apurarmos a compreensão dos estímulos que impedem acadêmicos e movimentos sociais a construção de pontes, de alinhamentos e de conexões. Que seja rico, profícuo e animador esse nosso diálogo. Isso aí, professora André. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade conquistar.